Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez aqui, com o segundo dia da campanha. E o pastor Jaime estará trazendo a palavra. Irmã Joana retocando, né? E a nossa irmã Edilene cantando nessa campanha. Deus não nos vê como o homem vê, como o homem, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo, Deus possa estar nos abençoando, nos dando graça, nos dando vitória em mais este dia, né? Porque Deus é bom e Ele tem sido o nosso ajudador. Aqui é o irmão Jaime e nós estamos aqui iniciando o segundo dia da campanha, né? Campanha que fala de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, parte B. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso, exatamente nesse versículo, a palavra de Deus diz bem para nós: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o ser humano vê, mas o Senhor, porém, vê o coração, né? Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor,
Ontem nós já falamos assim de muitas das vezes que nós erramos, né? Erramos em julgar pelas aparências. E isso não vem, né, de hoje, não. Ontem, na outra Bíblia que eu estava, uma Bíblia de estudo, ela falava que esse acontecimento foi 1063 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? Com mais esse 2024, porque a Bíblia compreende antes e depois, né? Então, são 3080 anos no mínimo aconteceram esses fatos. O homem ainda continua, às vezes, julgando pela aparência, né? Ah, mas por que que o Senhor falou dessa forma com Samuel? Ontem nós lemos 1 Samuel 16, do 1 até o 5. E hoje nós vamos saber por que o Senhor falou desta forma com Samuel. E a Bíblia diz, quando eles perguntaram a Samuel, Samuel 16, versos 4. Samuel fez, porém, o que o Senhor tinha dito e foi a Belém, e o ancião da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram-lhe: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, e consagrem-se e venham comigo no sacrifício, né? Então eles consagrou Jessé os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando ele chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo no seu coração: certamente está diante de mim o seu ungido. Até aqui. Então, ontem nós lemos tudo lá, aquelas partes, a incumbência de Samuel de ir lá na casa de Jessé, o belenita, ou Jessé do Belém, para ungir ali o filho dele, que seria sucessor de Saul, né? Saul fez muitas coisas erradas, entre uma delas, quando o profeta mandou que ele fosse em tal cidade, chegasse lá, destruísse tudo, tudo, tudo. O Senhor havia ordenado, mas chegou lá, ele poupou as novilhas e carregou o ouro para as suas terras. E não era para carregar ninguém, era para destruir tudo, não era para trazer nenhum despojo, era para deixar tudo lá. Ele desobedeceu. E a pessoa, meus irmãos, quando desobedece ao Senhor, é muito sério. Não podemos desobedecer a palavra do Senhor, né? O que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós não podemos fazer as coisas, cometer os erros e continuar neles. Claro, nós não somos perfeitos, né? Mas nós não podemos permanecer no erro. Erramos, reconciliamos com o Senhor, mas paramos de continuar no erro. A mulher que foi apanhada em flagrante adultério, né? Estava ali os homens ali, querendo pegar o Senhor Jesus em algum ponto, e eles falaram assim: ah, é agora. Vai ser agora. Mestre, pegamos uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, e a lei manda que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor o que diz? A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava escrevendo no chão, na areia, escrevendo na areia ele ficou, e ele disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né?
E o inimigo é tão astuto, irmãos, às vezes nós citamos esse versículo quando nós damos uma palavra que o Senhor coloca no nosso coração, uma palavra de correção. Às vezes a pessoa está prostituindo, às vezes a pessoa está roubando, às vezes a pessoa está viciada em droga, né? E aí o Senhor coloca essa palavra no nosso coração para nós levar. Ela fala assim, não estou falando aí, ó. Aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, mas tem que ver se está no contexto. Tem que ver direitinho. Porque aqui o Senhor disse assim, ó, aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Mas por quê? Estava ali naquele contexto. Aqueles homens estavam ali querendo pegar o Senhor Jesus em alguma coisa. Mas o Senhor Jesus, como é Filho de Deus, ele diz assim, aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. E foi saindo de um a um, né? E a mulher ficou sozinha ali com o Senhor. O Senhor falou à mulher, cadê seus acusadores? Ela disse, se foram. Ele diz, vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Às vezes a pessoa sabe que Deus é bondoso, ela vai, comete um erro, confessa, fala com o Senhor, não é com o homem não, é com o Senhor. Dobra o joelho, fala com o Senhor, arrepende, mas no outro dia está de novo adulterando, está bebendo, está prostituindo, está enganando. Aí aquela parte que o Senhor diz para a mulher, vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí não resolveu, aí não adiantou. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Quando o Senhor diz, vais e não peques mais, Ele está dizendo para nós, ó, seus pecados estão perdoados, mas muda de vida, obedeça a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque senão vai te suceder coisa pior. Agora, pensando eu aqui, aquela mulher naquela situação, né? Ela esteve a ponto de ser apedrejada e teve uma oportunidade. E às vezes, se ela não mudasse, ela não ia ter a segunda chance, porque a lei realmente mandava que quem fosse apanhado em flagrante adultério seria apedrejado, seria apedrejada. Amém? Então, meus abençoados irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel e verdadeira. O Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Às vezes nós queremos exigir do Senhor que Ele venha não cumprir a sua palavra por estar em nosso favor, não. Ele vai cumprir, ele vai agir de acordo com a palavra dele, né? Então, quando Samuel foi lá para ungir um rei lá na casa de Jessé, o belenita, então ele chegou e viu ali Eliabe, né? Falou, opa, certamente é esse, né? Aí é onde entra o texto da nossa campanha, quando o Senhor diz a Samuel, porém o Senhor diz a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Então o Senhor conhecia Eliabe, o Senhor conhecia os outros irmãos de Davi, o Senhor conhecia todos, né? Mas não era aquele ali que era para ser o ungido rei, que ia ser outro Saul se fosse ele, né? Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, mas o Senhor vê
o interior, né? Vê o coração. Então, meus irmãos, é isso aí, né? Já disse aqui várias vezes, quando nós ficávamos, nós observamos aqui quando vai chegando 2 de novembro, que no nosso país comemora Dia de Finados, né? As pessoas um mês antes já contratam pedreiro, contratam pintor, já arruma a turma das flores, né? A floricultura, melhor dizendo, vai lá e pinta uns túmulos, deixa bonitinho, né? Deixa lá bonitinho para que no dia 2 as pessoas possam ir lá. Mas o Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, ele chama os fariseus de sepulcros caiados. O que é sepulcro, irmão Jaime? É túmulo. É túmulo com pintura nova, túmulo enfeitado. O Senhor falou para os fariseus assim: vocês são hipócritas, são igual a sepulcro caiado, ou sepultura pintada, bonita e ornamentada por fora, mas por dentro está cheio de ossos e fede, está cheio de podridão. Então, com o Senhor não adianta ser sepulcro caiado, não adianta ser sepulcro ornamentado, porque Ele sabe realmente o que está dentro de cada um de nós. O Senhor realmente sabe o que está no nosso interior. Por isso Ele diz: não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, né? Então o Senhor é dessa forma que Ele trabalha, meu irmão, tá? Coloque a sua vida no altar do Senhor. Eu tenho lutado para colocar a minha a cada dia, a cada manhã, falar: Senhor, renova a minha fé, Senhor, dá-me força para vencer, Senhor, me auxilia naquilo que eu não estou conseguindo, estou tentando fazer a minha parte. Não estou deixando tudo para o Senhor também não. Nós temos que fazer também a nossa parte. Agora tem aqueles que acham que o Senhor é obrigado a fazer tudo. O Senhor é nosso garçom, ele não é não. Ele é nosso ajudador. Ele vai entrar em ação automaticamente quando as nossas forças já não estiver dando mais. Isso não é fácil. Aí ninguém vai fazer a sua parte para deixar só para Deus. O Senhor entra em ação quando nós não estivermos conseguindo mais, quando a medicina disser que não dá mais, quando o advogado disser que já perdeu, quando a mulher ou o homem estiver juntando a malinha para ir embora, aí o Senhor entra em ação. Mas até aí temos que fazer a nossa parte. Amém? O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Amém? E voltando aqui, meus irmãos, para a santa e gloriosa palavra do Senhor, 1 Samuel 16, versos 7 ainda. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua estatura. Eu o rejeitei. Tá vendo como é sério? Tá vendo como é sério, né? Às vezes nós queremos carregar a pessoa, queremos empurrar a pessoa, queremos eleger aquela pessoa, mas não é plano de Deus. O Senhor conhece. Fico observando ali quando Abraão tentou carregar com ele Ló. Mas a bênção não era para Ló, a bênção era para Abraão. Mas Abraão insistiu em carregar Ló. E aí, os pertences de Ló e de Abraão aumentaram sobremaneira que
os pastores começaram a brigar, começaram a ter intriga, começaram a ter ciúme. Por quê? Não era para Abraão carregar Ló, a bênção era para Abraão, né? Às vezes nós queremos carregar as pessoas, mas nós esquecemos que as pessoas não estão na mesma sintonia que nós com o Senhor. Isso é muito sério. Isso causa intriga, isso causa discussão, isso causa o impedimento da mão do Senhor. E o que o Senhor fez? Pôs no coração de Abraão que fizesse uma reunião com Ló e falou para Ló, para que não haja mais intriga entre nós. Escolha, se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou pela esquerda. Porque aonde eu puser a planta dos meus pés, eu serei abençoado. E realmente o foi. Mas aí a Bíblia diz que Ló olhou ao longe e viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, né? Uma cidade pervertida, uma cidade que há 3.000 anos atrás já era igual ou pior que os dias de hoje, né? Há 3.000 anos atrás já era uma cidade onde desagradava o Senhor, onde ali havia prostituição, idolatria e toda sorte de maldade contra o Senhor havia naquela cidade. E o Senhor orientou a Abraão. O Abraão falou assim: Abraão, vou destruir aquela cidade que Ló está lá. Ali as filhas de Ló já virou a cabeça, a mulher já bagunçou tudo. E ele firme, né? Falou assim: Ló, Abraão, vou destruir aquela cidade. Abraão falou assim: Senhor, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor ainda destrói aquela cidade? Ele falou assim: se tivesse 50 justos, eu não destruiria a cidade. Senhor, mas se tivesse 30, se lá tivesse 30 justos, eu não destruiria aquela cidade. Senhor, mas só mais uma vez, e se tiver 10? Lá se tiver 10 justos, eu não destruiria a cidade. Né? E Ló, quando ele ouviu aquela passagem, Abraão, quando ouviu aquele relato, que chegou aos ouvidos de Ló, Ló foi para a entrada da cidade. Porque a cidade estava pervertida, ele não queria que o povo entrava naquela cidade. E veio 2 anjos ali com forma humana. Ele falou: não entra lá não, porque a cidade está pervertida. Eles insistiram, Ló hospedou-os na casa dele, né? Hospedou ali na casa dele, trancado, junto com sua família. E o povo viu, ficou sabendo, falou: opa, vamos lá. O povo estava tão pervertido que eles queriam abusar daqueles homens. Não sabiam que eram anjos. Mas Abraão falou: não. Ló falou: não, vai abusar deles não. Eles são minhas visitas. E aquele alvoroço tudo, os anjos falaram assim: ó, entra para dentro, Ló. Ló entrou para dentro e os anjos fizeram com que aquele povo todo ali fosse atingido com a fúria dos anjos. Né? Então o Senhor diz: por amor de 5, eu não destruiria a cidade. Né? Então, meus irmãos, é muito sério. É muito sério. Eu sei que a mensagem é lá
em 1 Samuel 16, mas o Senhor tem colocado no nosso coração de pregar aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes você fica carregando fardo, você fica tentando salvar e carregar as pessoas que Deus está tratando. Às vezes a pessoa não quer nada com Deus, ela quer as bênçãos de Deus, mas ela não quer um compromisso. Ela não quer renúncia, ela não quer deixar a mentira, ela não quer deixar o engano, ela não quer deixar o erro, ela não quer deixar o pecado, mas ela quer as bênçãos do Senhor. Então temos que tomar cuidado. Tomar cuidado porque tem vezes que Deus está tratando. E quando Deus está tratando, é para que a pessoa possa ser sarada, liberta e limpa e realmente converter. Toda vez Deus quer tratar, vai um, vai e socorre. Deus quer tratar, vai um, vai e socorre. A pessoa nunca vai mudar, a pessoa nunca vai melhorar. É porque Deus está tendo misericórdia e está tentando tratar para que a pessoa mude de vida, que ela comece a viver o sim, sim e não, não. Porque a Bíblia diz que o que disso passa, procedência maligna é. Então o Senhor disse a Samuel: Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Nós vemos tudo que está diante dos nossos olhos. Mas Deus conhece o coração daquela pessoa, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é má, se ela não é má. Deus conhece todas essas coisas. E para concluir aqui, meus abençoados e abençoadas em Cristo Jesus, então a palavra de Deus, ela é assim. Ela é assim. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmão Jaime? Ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós queremos esperar acontecer para que nós crê. Mas vou eu lá de novo nos apóstolos, Tomé teve uma experiência grande com o Senhor Jesus quando ele fez uma piadinha de mau gosto sem saber que era piadinha e até hoje virou piada na boca daqueles que não conhecem o Evangelho. Fulano, aconteceu isso assim, assim, ali. Não. A pessoa diz, eu sou que nem São Tomé, acredito só vendo. Pior burrada que Tomé fez e a lição que ele recebeu, que até hoje nós lembramos. Jesus foi morto, crucificado, foi sepultado, depois ele ressuscitou, Tomé ficou sabendo. Aí Tomé já falou assim, não, e era um discípulo, andava com o Senhor. Falou assim, não, eu só acredito se eu colocar o dedo no buraco do cravo, no furo dos cravos na mão e no buraco da espada do seu lado, E a Bíblia diz que passando 8 dias, a casa estava toda fechada, porque os discípulos ali fez-se cumprir aquela palavra. Feriram o pastor e as ovelhas dispersaram. Todo mundo sumiu. Para que se cumprisse a escritura, Todo mundo dispersou com medo. 8 dias depois, estava lá a casa fechada, com eles lá dentro com medo. O Senhor se pôs no meio deles e já dirigiu diretamente a Tomé. Tomé, coloca aqui o dedo no buraco do cravo, coloca aqui o dedo no buraco da espada, da lança. E diz, Tomé, felizes são aqueles que vão crer sem me ver. E quem que é esses, meu irmão, minha irmã? Sou eu e você. Nós não andamos com o Senhor Jesus, nós não estivemos com Ele, mas nós cremos na obra que Ele fez ali na cruz do Calvário por nós.
Quase todo dia eu repito essa passagem, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tá? Pessoa, ela tem todo o direito de clamar ao Senhor, ela tem todo o direito de buscar o Senhor, mas uma coisa é certa, ela tem obrigação de mudar de vida. Ela tem obrigação de seguir os passos do Senhor Jesus. Porque senão eu vou voltar lá de novo. Vai acontecer que nem a mulher apanhada em adultério. Vais e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não é brincar de cai, cai, não. É ter realmente um conserto com Deus. Deus não vai te abençoar, Deus não vai ser seu ajudador se você tiver com segundas intenções com ele. Quando Samuel chegou aqui, quando ele viu Eliabe, o que ele pensou? É esse aí. Ele falou, não, eu o tenho rejeitado. É, eu o tenho rejeitado. Abraão sentiu na pele, a bênção era dele. E ele foi tentar levar quem não era herdeiro da bênção. A bênção era para Abraão. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Tome cuidado, tá? Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Olha lá que sepulcro, caiado, bonitinho. Dia 2 agora você vai ver na sua cidade, né? Não sei se você tem o costume de ir ao cemitério dia 2. Nada contra quem vai, cada um com sua vida. Eu estou falando porque que Jesus referiu aos fariseus de sepulcro caiado, bonito e formoso por fora, mas abra a porta lá, abra aquela portinha para você ver, está cheio de ossos e fede. Então nós precisamos tirar essa podridão de dentro de nós, para que possa habitar ali o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nós ser nova criatura. Chega de engano, chega de mentira, chega de falsidade. Deus quer te abençoar. Mas necessário vos é, como ele diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Amém? E amanhã estaremos aqui iniciando e concluindo o terceiro dia da campanha. E que Deus possa abençoar, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando. Às vezes você que está com dificuldade, tá? Para dizer sim ao Senhor e não às obras das trevas, ore mais, busque mais. Mas não é só para receber e virar as costas, não. É para permanecer até a vinda do Senhor. Porque a coroa, meu irmão, a coroa será dada aos que vencer, diz o Senhor. Aos que vencer. Irmão Jaime, eu fiquei 50 anos no Evangelho, mas parei. Irmão Jaime, fiquei 30 anos no Evangelho, mas fiquei de mal com a minha igreja, fiquei de mal com o meu pastor, fiquei de mal com as minhas irmãs do círculo de oração. Então você não nasceu de novo. Ele diz para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de nós, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Paz sejam com todos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, querido e amado. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu venho. Glória a Deus. Aleluia. Que eu venho aqui nesse momento agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, a qual se encontra em Samuel 10, o verso de 36. Aleluia, Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue abençoando o irmão Jaime, as palavras que o Senhor tem nos dado, Deus. Eu sei que ele deve estar cansado, Senhor, porque o trabalho dele é difícil, é duro. E ele chega tarde, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, abençoa, renova as suas forças, Pai, para que possamos continuar a fazer a tua vontade dentro desse grupo, Pai. Aleluia. Eu quero te agradecer também, porque essa palavra, Senhor, o Senhor me deu
E eu, para te dizer a verdade, Senhor, não sei nem qual tema que eu devo pôr no YouTube para fazer a campanha e para todo mundo, Pai. Mas eu te peço, dai-me a vitória, porque eu sei que o Senhor não vê o coração do homem, quer dizer, não vê a aparência do homem como um outro homem vê, mas o Senhor vê com os olhos do coração. O Senhor é um Deus maravilhoso, que tudo vê, que tudo faz, Pai, por cada um de nós. E em nome de Jesus eu te agradeço e te peço, Senhor, abençoe todos aqueles que irão acompanhar essa campanha e as outras, Pai, que ainda faltam colocar no YouTube e também aquelas que virão depois dessa, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço, Pai, cuida de todos, por amor de Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Também quero agradecer a irmã Angela Maria que deixou um louvor aqui para se colocar na palavra, acompanhar o pastor. E quero agradecer também a todos aqueles que participam do canal e também do grupo, Pai. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus seja louvado.